Fala galera, paz, boa noite, nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical. Agora a gente tá com ele, com o homem, tá? Que tem um testemunho impactante. Esse rapaz aqui, Jesus é bom, mano. Pode ficar à vontade para se apresentar. A gente tá com aquele homem, como diz no nosso momento, né? O imorrível. Misericórdia, cara. Rapaz. Pode ficar pesado, à vontade pra se apresentar. Fala, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você tá vendo esse negócio. Mas tipo assim, poxa, prazer estar aqui. Prazer todo nosso, aqui. Cara. Sou Jean Lúcio. E eu tenho um podcast também, cara. Se apresenta. Tem o Jean Convida. E você pode seguir também, que o Leviton vai dar essa força de deixar o link pra vocês aí. E... como o tema da noite, eu sou um sortudo, eu sou uma pessoa assim que, mesmo sem merecer, Deus escolheu para ter misericórdia. Desde nascido, Deus, em cada detalhe, cada passo, Deus tem misericórdia da minha vida. Porque, por mim, você sabe, né? Já era. Mas Deus sempre, com sua misericórdia, que dura para todo sempre, Ele tá aqui. Cara... Nós hoje, nesse episódio, nós estamos subordinados ao tema cuidar de Deus. A gente vai falar um pouco sobre o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Você pode ter certeza, tá? Que Deus, ele de fato está cuidando da sua casa, assim como também está cuidando da gente aqui. Jean, sabe, uma galera, grande maioria da galera sabe minúcias, né? Do que aconteceu com você, do que aconteceu, o seu testemunho. Nós queríamos saber um pouquinho do que aconteceu, né? Isso a fundo. Conta pra gente um pouco do seu testemunho. Do último agora? Pode ser de qualquer um que você quiser contar. Então, eu vou depois eu comento mais abstrato do geral e tal, mas o último agora que foi o mais impactante, né? Uhum. Eu fazia faculdade de administração. Fazia faculdade na FASFI. Uma faculdade aqui de Volta Redonda. Tava no quarto período, se não me engano. Acho que quarto período. E eu trabalhava na CSN, que também é um dos milhões de milagres que Deus faz. Pelo amor de Deus, lá dentro, Deus não cuidar... Não tem nada a ver com isso. Desculpa cortar a linha de raciocínio e tal, mas não tem não. Tipo assim, porque pra entrar lá foi uma escolha de Deus. Foi Deus que me colocou lá dentro na hora certa, no momento certo, porque Ele quer, porque Ele quis e tal. Depois eu volto com isso aí. Aí foi um feriado, aí eu tinha que fazer um trabalho no Santo Agostinho. Aí eu saí de casa atrasado e outros milhões de milagres aconteceram disso também, mas eu sofri um acidente muito, muito, muito grave. Aí eu fiquei em coma 3 meses e meio, 104 dias em coma. Eu fiquei internado por 128 dias. Eu tive TCE, que é trauma crânioencefálico. Tive lesão axial-difusa. Eu tive politraumatismo faciais, treino no crânio, minha clavícula esquerda. Tive falência múltipla dos órgãos, que foi rim, pulmão, baço que faliu, explodiu, aí eu retirei o baço. Ou seja, a equipe toda do hospital ficou por 100 dias falando: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Por 100 dias, sem nenhum medo de errar. Depois de 100 dias, falou assim: talvez não morra não. Pode ser que não morra não. Mas assim, se abrir o olho, vai ser um bichinho de pelúcia de olho aberto. Não vai andar, não vai falar, não vai pensar, não vai fazer nada. Vai vegetar o resto da vida. Mas, se não abrir também, vai ser um plantinho no canto de casa. Vai vegetar o resto da vida de olho fechado. Vai pra casa assim. Aí tive alta no 28º, olha só, no original. Maneiro. Aí eu tive alta nesse dia, só que ainda no chamado estado comatoso, que é totalmente inconsciente, que é, assim, de olho aberto, mas você tá em outro planeta.
Você tá em outro planeta. Aí eu tive alta, aí meu pai comprou cadeira de roda, maca. Aí ele recebeu o conselho da equipe do hospital de reformar a casa, colocar aquelas barras de apoio, comprar. Aí comprou cadeira de banho. Tipo assim, não reformou a casa por causa da fé. Ele tinha fé que melhorar. E graças a Deus que a fé moveu montanhas, né? E aí eu tive alta assim. Só que eu já não. Só que nesse meio tempo os meus órgãos já voltaram. Que a gente pode, daqui a pouco, detalhe dele, porque cada um deles foi um milagre deles, de Deus. Mas assim, foi realmente uma coisa assim, assustadora. Foi uma assustadoramente milagrosa. Porque assim, não tinha como, nada. Foi, tudo. A perspectiva era de que não tinha mais jeito Não, nenhum, né? não tinha perspectiva. Não tinha perspectiva. Que perspectiva? Não tinha. Eu falo assim, mas tipo assim, a questão eu falo para várias pessoas, ainda mais na família, que eu queria muito estar nesse momento ouvindo as pessoas. Porque quando eu conto, quando eu falo ou quando eu cito esse assunto, parece que não sou eu. Parece muito que, tipo assim, que eu tô contando uma coisa que eu não sei. Que não sou eu. Porque, tipo assim, eu não sei nem explicar muito bem. Mas, tipo assim, não sou eu que viveu isso. Porque não conecta as histórias. Porque não é possível. Porque eu não sei como é para um pai ouvir: seu filho vai morrer. Seu filho vai vegetar. Ou para um irmão, ou para uma irmã. A minha mãe já é falecida, que também é outro milagre. Então, gente, foi uma situação muito difícil, mas Deus dá vitória. Deus dá... Cara, e como que foi, no caso, por exemplo, depois que Deus operou esse milagre, depois que Deus cuidou, né, dessa situação por completo, como que foi a galera chegando até você e contando os acontecimentos, né? Naquele período ali em que você estava em coma. Igual você falou assim, que queria ter ouvido, né? Mas e o pouco que a galera falou? Então, cara... Qual foi o sentimento disso daí? Então, Ah, tá. Você tá perguntando quanto relacionado à minha pessoa. Isso. Ah, tá. Pô, eu recebi muita visita, mano. Recebi muita visita mesmo. No hospital também, mas eu não lembro de nada. Não lembro do hospital, nem dos dois, nem da UG, nem da Unimed. Não lembro deles. Não lembro nem de receber visita em casa. Porque, como eu falei, fiquei em estado no comatoso e tal. Mas eu não lembro das visitas. Só que eu tenho fotos, né? As fotos me contam. E minha família também me conta. Aquela fulano veio, Beltrano veio, ou fulano de tal ligou, ou fulano de tal mandou um abraço, não sei o que. Mas, tipo assim, a questão todo mundo falou que o máximo Jean, eu fui te visitar e com toda a fé eu chorei. Porque olhando, eu, cristão, orando pra você melhorar, não tinha jeito. Porque você tinha parada cardíaca na hora. À toa. Você tava com taxonomia. Os médicos tinham que vir toda hora. Então, assim, todo mundo falava assim, Jean, eu, cristão, orando, com fé que você melhorar, eu olhava e via que não tinha jeito. Então, essa que é a única... Isso. Aí, quando você ouviu isso daí, e qual foi o seu sentimento ao ouvir isso? Sendo que, no caso, você que vivia. Então, cara, o meu sentimento quanto a isso e quanto a toda a minha vida é gratidão, mano. Porque, tipo assim, cara, eu não mereço nada, mano. Porque, por exemplo, eu falo com todo mundo. Poxa, eu que saí de casa atrasado. Eu que peguei o carro
do meu pai, que não era meu, que eu não tava acostumado. Eu que saí correndo, atrasado, acelerando pra caramba. Eu que acelerei a 130 por hora. Eu que bati. Eu que fiz tudo. Mas Jesus é tão maravilhoso que não deixou eu colher minhas consequências. Então, tipo assim, eu só consigo ser grato por tudo. É só isso. Tipo assim, eu não sei detalhes. Aí você falou, fulano de tal veio falar com você e tal, que você lembra. Uma dificuldade que eu sempre tive, de vez em quando até tenho, é assim, muitas pessoas vêm, chegam e falam assim, cara, não sei o que lá, aí na minha cabeça eu falo assim, caraca, quem que é esse maluco? Porque a minha memória apagou. A minha memória apagou completamente. Então, tipo assim, a única mesmo que eu não esqueci foi música. Música eu não esqueci nada. Música eu nunca fui um maestro igual o Léo, né? Eu nunca fui um maestro. Mas assim, o que eu sempre soube, eu sei até hoje. Escala, campo harmônico, divisão de voz, acorde. Isso aí eu sempre soube, eu sei até hoje. Nunca, nada, não esqueci nenhum detalhe. Mas tipo assim, fulano, eu esqueci. Pessoas esqueci. Momentos, não lembro de nada. Que isso, cara? Nada. Doideira. E até hoje acontece bastante. Aí, um outro ponto de milagre. Eu fiz uma ressonância magnética esse ano para refazer, porque eu já tinha feito ano passado, que mostrava o meu cérebro todo cheio de isquemias. Isquemias são pontos de sangue no cérebro. E você sabe o que acontece com sangue no cérebro? Dá um AVC, né? É isso? AVC é isso. AVC é acidente vascular cerebral. É quando o AVC rompe e derrama sangue no cérebro. E o cérebro, ele é cheio de sangue, mas sangue encanado. Sangue cheio no meio dos tubos, que é a veia. Que não pode ter sangue na parede, no cérebro, realmente. Nas massas. Não pode. Aí eu tive. Meu cérebro, eu tive hemorragia intracraniana, tive TCE, Então eu tive muitas lesões no cérebro, que elas estão aqui até hoje. Essas partes, elas estão aqui no meu cérebro até hoje. Então, tipo assim, o médico que olha o meu exame e fala assim, esse rapaz, ele tá vegetando, ele não tá andando, não tá falando, não tá fazendo nada. Mas eu tô. Por quê? E aí? Qual que é a explicação disso, queridão? Então, o meu único pensamento quanto à vida é gratidão, cara. Porque quem causou tudo isso foi eu. Então, assim, eu não consigo pensar em reclamar. Não consigo pensar em achar outra coisa. Porque, quem foi burro foi eu. Cara, e tipo assim, você sempre... Isso aí é um... Você sempre foi do berço evangélico? Sim, isso? sim. Então, depois... com certeza, né, cara? Era um Jean antes e agora um Jean depois, né? Deus... eu vejo isso como uma oportunidade que Deus dá. Mano. Aí, veja bem, olha só. O que acontece? Nesse período, depois do que aconteceu contigo, já veio na sua mente desistir, alguma coisa, parar? Mano do céu. Eu não quero quebrar o seu clichê esse momento, não. Por favor, não me entende mal, não. Mas, cara, fica à vontade. Não. Eu não consigo enxergar um dia antes e um dia depois. Eu não consigo enxergar um momento de desistir. Não. Eu não consigo enxergar isso. Por quê? Porque eu sei, de novo, eu sei que as minhas consequências me trouxeram aqui. Os meus pés, as minhas mãos me trouxeram ao tumulto, à guerra. As minhas consequências foram isso. Mas Jesus, com toda a sua graça, me tirou. Então, tipo assim, eu não consigo pensar em desistir. Porque, igual, por exemplo, foi Tiago. Foi Tiago que falou que as pessoas falam assim, que Jesus que perguntou pra ele por que ele não ia embora
com as pessoas que iam quando ele estava dando a Sermão do Monte. Sabia disso. Esse pregador, você sabe. Foi Jesus que perguntou, falou assim, cara... Perguntou pra Pedro, né? É, foi Pedro. Foi Tiago, não, foi Pedro. Poxa, todo mundo foi embora. Por que você não vai também, Pedro? Aí Pedro falou, Jesus, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Se só você tem palavra de vida eterna. Se só você consegue me alimentar. Se só em você existe vida. Então, eu penso assim, cara, eu nasci, vou contar depois, com problemas. Minha mãe faleceu, eu era pré-adolescente para adolescente. Depois eu quase. Então, por mim e a minha vida, só me deu ruim. Se existe uma saída, é através de Jesus, mano. Então, como é que eu vou pensar em desistir dele? Como é que eu vou pensar nisso? Não tem nem como, né? Não existe maneira. Não existe maneira. Aqui, igual E como que, no caso, você lida com tudo isso que está acontecendo? Porque hoje, eu não, tipo assim, eu não sei, né? No caso, eu pergunto pelo o pouco que eu ouvi do seu testemunho e tal. Como que você lida depois dessa recuperação, essas coisas que você tem que se adaptar com as coisas, né? E como que é lidar com isso tudo? Mano. Por exemplo, tipo assim, a pergunta, né? Melhor dizendo. Antigamente, antes do acidente e tal, você não tinha dificuldade para algumas coisas. Hoje, você agora tem que se adaptar para fazer algumas coisas. Talvez aconteceu. Como é que você lida? Bastante. Não, cara, então, é difícil. É difícil. É mais complicado e tal. Mas a questão Deus me deu vida pra alguma coisa. Pra eu fazer alguma coisa, Deus me deu vida. Então eu não posso desistir. Pra que é? Ainda não sei exatamente por quê. E, de verdade, eu não sei se tem um porquê exatamente. Não sei se tem um porquê exatamente. Ou um motivo especial. Não sei se tem. Eu sei que Deus me deu vida e que é pra eu dar glória a Ele o tempo todo. Pra tudo que eu fizer, eu dar glória a Ele. Então, tipo assim, eu faço isso. Mesmo se não tem... Eu não sei se Deus me deu vida pra eu ser pastor, pregador, ou pra ser um músico famosão. Não sei se é pra isso. É muito além, né? Eu não sei se é pra isso. Ou não sei se é só isso. Eu sei que é pra minha vida ser pra glória dele. Então... E adorar a Deus no meio dessa... Igual então, você falou sobre dar glória a Deus, no caso. E adorar em meio a isso tudo. Isso aí te impulsiona pra caramba. Ou te limita? Impulsiona muito, impulsiona muito. Você até perguntou sobre a diferença, tipo assim, a limitação e tal, a adaptação, readaptação e tal. A questão tipo assim, é difícil, como eu falei, é muito difícil e tal, mas tipo assim, a questão eu fico pensando vou até falar uma palavra aí meio complicada agora, pô, eu tenho vergonha na cara. Vergonha na cara, tipo assim, pô, eu penso, cara, é pra mim. Jesus me abençoou, me deu vida e me deu a condição de poder tentar fazer. Então eu vou tentar. Porque Deus, se eu orar, Deus pode me dar água. Mas eu posso ir na geladeira pegar. Então eu vou fazer. Eu vou o que eu puder fazer, eu vou fazer. É claro que com o que eu não puder, e Ele abençoa muito e tem abençoado tremendamente. Tem abençoado tremendamente. Mas é difícil, né? Não é muito fácil, não. E sobre o quesito adoração, no caso? Em adorar a Deus, no caso, galera que tá assistindo a gente, vai assistir a gente, poxa, ouvindo, no caso, o seu testemunho, tem bastante gente que tem uma facilidade, né, em parar, em desistir, vou colocar entre aspas aqui, porque, tipo assim, eu não posso nivelar o problema de alguém, entendeu? Não é porque uma pessoa passa um problema que pra mim é fácil superar, sim. entendeu? Que eu vou falar que a pessoa, tipo assim, tá abandonando à toa. São pessoas diferentes. Tal.
Mas no quesito adoração, sobre tudo que aconteceu com você, aí no caso eu te perguntei se você tem esse testemunho, esse acidente, a situação toda, como um impulso ou uma limitação. Pra galera que no caso tá nos assistindo. Então, eu posso dar uma resposta um pouquinho mais longa? Pode ficar à vontade. Tipo assim, eu falei que eu ia comentar e tal, agora eu vou comentar. Eu nasci, mano, com um problema chamado sopro no coração. Já vai falar? Já ouvi, mas não sei o que é. Como eu posso falar? É uma instabilidade cardíaca que, tipo assim, você pode... uma criança que ela é estável e tal, e o coração pode... Ela não pode tomar susto, não pode cair, não pode fazer muita coisa e tal, que a pessoa pode ter uma barra cardíaca, criança, e morrer. Jesus curou. Jesus me curou e tal. E isso aí já é um milagre. Isso aí já é um milagre maravilhoso, porque você conhece, ainda mais hoje em dia, que a gente vê muitas crianças nascendo problemas ou morrendo muito cedo. E eu poderia ser um. Aí depois, quando eu tinha 13, eu tinha uns 11 anos, meus pais separaram e tal, mas isso aí, até então, é humano, né? Acontece muitas pessoas, que até com uma grande quantidade de pessoas. Aí depois, com 13 anos, minha mãe faleceu. Minha mãe era carreteira e ela sofreu um acidente em São Paulo e faleceu. Minha mãe faleceu e tal. Só que aí eu tinha 13 anos, eu tenho uma irmã 3 anos mais velha que eu e um irmão 6 anos mais velho que eu. Aí era todo mundo, morava todo mundo na Vissolino e tal. E embaixo da casa dos meus avós, Deus, ele preparou exatamente tudo, com cada passo, cada detalhe. Deus preparou meus avós, Deus preparou meu pai e a cidade, Deus preparou tudo pra minha vida continuar sendo pra glória dele, até então. E quando eu sou presidente, foi assim. Deus separou tudo. Porque assim, eu sou presidente, aí eu tive alta no dia 13 de outubro de 2018. Não, dia 19 de outubro de 2018. Aí, eu precisava de uma placa de áudio pra fazer o Jean Covid em casa. Uma pessoa me chamava pra visitar lá no hospital. Aí a pessoa chega lá e fala assim, pô, Jean, o que você precisa? Você quer quanto pra você visitar aqui? Eu falei assim, pô, você tá doido, rapaz? Me pagar pra visitar uma pessoa? Tá doido? Aí eu falei, não, cara, vou te dar um presente. Aí a pessoa foi lá e me deu, tipo assim, 3 mil. 2018, 2019. Aí eu fui lá e comprei placa de áudio, monitor de áudio, microfone e tal. A outra pessoa falou assim, você quer quanto? Aí a pessoa foi lá e me deu poltrona, cadeira. A outra pessoa, tipo assim, cada detalhes foi uma demonstração de que tudo tem um propósito. Eu não sei qual, eu não sei o porquê, eu não sei como, eu não sei nada. Mas eu sou Mateus. A cada dia basta o seu próprio mal. Cara, eu ouvindo tudo, né? Eu ouvindo tudo isso, no caso, posso falar que talvez não seja isso, talvez sim. Deus é proposital. Às vezes a gente, igual você acabou de falar, né? Eu não sei o propósito disso, mas Deus, ele não erra. Eu ouvi uma frase que isso martela na minha cabeça sempre. Pode crer. Deus, ele não perde, entendeu? Não. Deus não perde, Deus não erra, Deus é proposital. Às vezes, cara, não chegou o seu ouvido ainda. Mas uma grande massa, igual eu lembro que quando você estava em coma, o alvoroço que aconteceu, a cidade, tipo assim, a galera evangélica, né? Mandando em grupo e tal. Se reuniu tudo no hospital. Sim. Pra cantar UG, isso, pra tocar. E... Você sabe disso?
Sei, pô. Eu vi os vídeos. Eu fui também numa ministração sua. Ué? Entendeu? Por isso que eu falei assim que eu sei algumas coisinhas, entendeu? E eu tenho um amigo, esse no caso é amigo, mora perto da minha casa, que ia te visitar no hospital pra cortar Fábio? o seu cabelo. Não, pra Não. cortar o seu cabelo. Wagner. É meu primo. Wagner. Então, eu Meu não primo. sabia. Não sabia. E, tipo assim, eu via eu vi foto, né, no caso, dele indo lá. Na realidade, ele é casado com minha prima. Uhum. Mas é meu primo. Eu moro lá perto da casa dele. É, E aí o que acontece? Deus, igual eu falei, né? Deus não perde, Deus não erra e tudo tem um propósito. Às vezes, Deus, no caso, te usou pra resgatar alguém. Não, isso, Às vezes não chegou no seu ouvido ainda, isso testemunhos, né? Mas ainda pode ter certeza que não, vai... mas isso com certeza. Isso eu tenho certeza que no hospital já estava acontecendo coisa do tipo. Já, tipo assim, meu pai, eu tava em coma, não lembro e tal, mas meu pai conta de que enfermeiros, médicos e tal, não sei o quê, chegavam lá e falavam assim, caraca, o que tá acontecendo? O que eu estudei? Pra quê? Jesus, ele faz. Aí teve reencontro com Deus e tal. E eu não sei te falar quem foi, ou quando foi, o que foi realmente e tal. Mas eu sei que lá no hospital mesmo, meu pai tá aqui, eu vou cortar e vou te mandar. Mas é tipo assim, pessoas que lá já tiveram experiências com Deus através da minha vida lá no hospital. Não hoje. Eu tava lá em coma. Mas... Não, sim, cara. E, tipo assim, a galera que assistiu de perto o que aconteceu. E eu sempre gosto de frisar isso, que quando Deus permite alguma coisa acontecer é porque Ele quer se revelar, entendeu? Em alguma instância. Em alguma instância. Pode ter certeza. Igual eu sempre falo, né? Poxa, se Deus permitir um vento é porque Ele quer se revelar como uma bonança, entendeu? Então, às vezes... isso aconteceu e a gente nunca espera. A gente sempre fala assim, eu tava conversando com o Ludwig que tá ali, hoje, né, tava falando com ele o seguinte, assim, cara, a gente faz uma oração, cara, e essa oração, ela é bem perigosa, entre aspas. A oração que a gente faz assim, Deus, faça a tua vontade. Mas a gente, às vezes, não tá preparado para suportar a vontade de Deus. Aí, Deus pega e fala assim, tá, então eu vou fazer isso. Vou te colocar em coma. Por que, Deus? Por que Deus permitiu isso tudo acontecer? Eu ficar 100 e poucos dias em coma só pra salvar uma pessoa? Então, tipo assim, a questão é que isso bate muito na minha cabeça. Foi o propósito de Deus? Cara, Deus não erra. Então, mas você sabe, você pregador de convenções que você e tal, isso, já não, sabe muito bem não. de que existe duas vontades de Deus. A vontade e a vontade permissiva. Sim. Então, tipo assim, não necessariamente Deus arquitetou, Deus escreveu, Deus falou assim, o Jean vai acelerar o carro a 135 por hora, vai bater no Rod Rei e rodar. Não. Às vezes, eu fiz isso, Deus falou assim, vai. E o final? Aí Deus falou assim, você... É por isso que eu tô te falando, então, que Deus aí, não erra. Então, aí ele falou assim, eu permiti o vento, eu permiti você ser burro. Eu permiti você passar por isso, você causar isso, só que o cuidado é eu que faço. Isso. Aí, no caso, é nisso que eu tô falando, entendeu? Por exemplo, assim, Deus, ele tá se revelando pra alguém que também tava num leito do hospital, achando que não tinha jeito, Sim, mas Deus se revelou falando assim, que ainda que várias pessoas falam que não tem jeito mais, Deus, ele é poderoso pra fazer aquilo que a gente... Infinitamente mais. Né? É por isso que eu tô te falando que se você não ouviu, eu creio assim, que você ainda, no caso, vai ouvir, né? Que o que Deus trabalhou, né, na sua
na sua vida, Processo. a forma que, no caso, Deus te usou lá pra resgatar alguém, entendeu? Pra resgatar alguém. Porque você pode ter certeza, cara. Pode ter certeza nisso aí. Pessoas que olhou, pessoas que ouviu. Poxa, a medicina, cara. A medicina, a ponto da medicina falar assim, olha, não tem jeito mais, cara. Não tem como mais. E do nada, começar a ver a mudança, rapaz. Não é. E como eu falei, aí eu tive alta no 70º, 28º dia. Eu tive alta não muito bem. Eu tava em estado comatoso. Eu tava em coma de olho aberto. Você ainda foi pra casa em coma? Isso, de olho aberto, que é no estado comatoso, né? Uhum. Que eu não falava, eu não pensava, eu não tava consciente. Eu tava completamente inconsciente. Você ia falar pra mim, vou te mostrar depois, se você quiser, eu te mando vídeo, foto e tal. Tava assim, ó. Você ia falar comigo, assim. Só isso. Aí, eu tive alta com 128 dias pra fazer isso. Pra viver assim o resto da vida. Assim, aí o médico falou assim, vai, Jean, vai, Júlio, leva ele pra casa, Júlio, meu pai, leva ele pra casa pra viver assim até morrer. Mas aí começou a luta. Que não foi luta, né? Que foi receber presentes, receber graça. Foi isso. Foi tipo assim, eu não sei quando foi que eu comecei a lutar. Isso. Não, acho que não seria essa a pergunta. No caso, depois de quanto tempo que, no caso, você falou assim que chegou em casa, né? Tipo assim, só tava com o olho aberto. Porém, você não tava tendo nenhum tipo de reação, né? Quando que começou? Depois de quanto tempo? Não sei se você sabe. Não sei. Não? Eu não sei a data certa. Eu só sei de que pra mim não existiu 2018. 2018 não existiu. Natal não existiu. Ano Novo não existiu. Eu sei que eu tive um aniversário num sítio. Só que eu não sei quando foi. Então, tipo assim, a parada a memória, estar acordado, estar consciente, demorou muito tempo, e quando demorou, a memória tava zerada. Tá? Tanto de trás quanto pra armazenar informação nova. Tipo assim, você chega lá em casa, aí você assim, poxa, não sei que lá, você passava já tudo lá em casa. Fábio, pergunta pro Fábio pra você ver. Chegar lá em casa e tal, não sei o que. Aí no outro dia eu te via outro lugar. Aí eu pensava assim, pô, mas Everton, tanto tempo você não vem em casa? Tempão, hein, cara, tá me chavando pra caramba. Porque eu não lembrava. A minha memória, ela zerou, ela ficou horrível. Tipo assim, ela não conseguia armazenar nada. Então, tipo assim, eu não sei. Não sei quanto tempo. É isso. E melhorou. Melhorou. Do nada. Eu tomei polivitamínico, eu leio bastante, eu estudo bastante. Melhorou. Aí vai ativando, né? Mas assim, ativando o quê? Se tá tudo arregaçado. Então, assim, a questão por isso que eu não consigo enxergar maneira de reclamar, mano. Eu não consigo enxergar condição de poder pensar assim, caraca, poxa, por que eu tô passando isso? Assim, aí na hora eu falei assim, caraca, não, velho, foi eu que fiz isso, cara. Que eu tô vivo porque alguém me salvou. Porque alguém me deu vida. E esse alguém continua me dando força todos os dias. E é por isso que eu vou vencer em nome de Jesus. Aí, cara, eu tô vencendo cada dia, todos os dias, porque Ele quer. Porque eu não posso fazer nada. Porque eu não sei fazer nada. E eu não consigo nada. Eu consigo amassar o carro. Mas, assim, solucionar alguma coisa, não tem como. Ou corrigir alguma coisa, menos ainda.
Cara, isso é coisas que, no caso, só Deus pode fazer. Cara, eu no caso, eu tô ouvindo o seu testemunho, né? E a única coisa que tá batendo na minha cabeça é que também na minha casa a gente tá passando um período meio complicado, né? Com a minha mãe lá. E tudo isso que tu tá falando, no caso, tá refletindo, tá batendo na minha memória que, poxa, Deus é poderoso pra fazer. Isso. Por quê, cara? Às vezes, eu falo isso, no caso, você vai entender, na condição de quem tá fora do problema. Quem só tá visualizando o problema, né? Olhar a situação e falar assim, cara, de verdade não tem como, cara. Mas por quê? Porque o momento que, no caso, a gente está vivenciando é um momento que apaga, no caso, todas as nossas expectativas, a nossa visão para algo que Deus pode fazer, algo grande, né? E só vem na nossa cabeça que não tem como, que não tem jeito, que... Aí a gente sempre... Por exemplo, hoje, tô sentando com alguém que, no caso, teve um período bem mais complicado do que a gente está enfrentando hoje, e que a gente aprendeu na Bíblia que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para eternamente, entendeu? Então ele tem poder para fazer. Porém, a gente tem que entender qual que é a vontade dele. Então, só que aí você vai... a gente já falou do propósito de Deus, já falou da vontade de Deus, que a gente não entende, nunca sabe qual que é. E de verdade mesmo, saber não é muito interessante. Isso. Saber isso aí. Saber não é interessante. Isso, é isso aí. Porque é igual no caso, eu falei falei sobre essa frase, né? Num caso que a gente ora, e sempre quando a gente ora, fala assim, Deus, faça a tua vontade. Se Deus revelasse pra gente qual que é a vontade dele, será que a gente iria querer... Não, se fosse diferente, não ia. Entendeu? Tem vários pastores que levavam uma vida completamente opostas do que fazem. Se revelassem quando ele estava na prática, na vida pecaminosa, como é que ele ia fazer? Não iria. Não iria. Porque Deus iria também ter que revelar também o processo, tudinho. As dores. Entendeu? Porque a gente pensa que é só mar de rosas, que é só... Não é. Entendeu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Bem-aventurados são os que sofrem no meu nome. É tudo isso, mais um pouquinho. Vou fazer uma apresentação aqui. Top. À vontade, eu vou até... Isso aí que eu iria falar. Ó, esse salgado aí, eu costumo falar... E ó, eu vou falar isso daqui, tá? E eu vou dar o nome da pessoa. No caso, foi o Newton, tá? Mais conhecido como Newton, tá? Se levantou contra o meu ministério, esse tempo atrás. Falando assim, porque eu sempre apresento esse salgado aqui como o melhor da região e é o segundo alimento que não engorda, né? Porque o primeiro é a palavra, esse daqui não engorda porque não é feito com óleo. Aí ele falou assim comigo, aí o Terrê tá falando... Aí o Terrê tá falando que não engorda e ele é gordão. eu vou deixar uma nota de esclarecimento aqui, que eu já era gordo antes de comer o salgado rocha. O salgado rocha não engorda, tá? Eu já era assim, tá ok? Mas eu costumo falar, Jean, esse salgado aí é o melhor da região. Você tem um podcast, entre em contato com eles, entendeu? Salgados Rocha, pode entrar no Instagram. Ou também eu vou te passar o contato aqui deles, entendeu? Top. Galera boa demais. Pode ter certeza que os seus convidados também vai gostar. Amém. Esse aqui, come aí, me fala aí o que você achou desse salgado aí. Pega mais um. Cara, o problema é que eu tô magrinho agora. Eu nunca fui gordo, não. Nunca fui muito cheio, não. Mas, tipo assim, eu tenho 1,75 m, né? E antigamente pesava 88 quilos. Então, tipo assim, é bem maçudinho, né? Bem maçudinho. E hoje que eu emagreci 40 quilos, cara. Que isso? Não foi 40 não, 40 e poucos quilos, né? Eu saí de 80 e poucos pra 39.
Tipo assim, pelo que você tinha e pelo pra onde foi. Foi uma dieta muito, muito legal, né? Não, queria eu hoje, com o peso que eu tô, perder 40. Mas olha só, hoje a gente tá chegando no final. A gente tá chegando... Quer falar sobre o salgado? O que você achou? Claro. Esse salgado que não engorda, como você falou, como você perfeitamente já introduziu, tá assim, tá perfeito, mano. Tá muito gostoso mesmo, cara. E, cara, chamar o mestre Cuca aqui pra ensinar, fazer videoaula de começar a fazer salgado e não engorda. Se gostoso assim, velho. Não, se esse cara passar receita, esse negócio aí fica complicado. Tá ruim. Mas olha só, a gente tá chegando ao final. Desde já eu quero te agradecer, entendeu? Por ter aceitado esse convite. Pra essa galera, Jean, que no caso tá nos ouvindo, eu sempre faço isso em todos os episódios, né? Se o mundo dependesse, cara, de um conselho seu, qual seria o conselho que você daria? Eu vou deixar um versículo que leva pra vida. Que, como eu falei, desde sempre, né? Eu sou milagre. Então, eu tô acostumado com versículos definindo minha vida. Deixa eu abrir aqui. Ele se encontra em Mateus 6, do 30 ao 33. Eu vou ler só o 30, vou assim. Ler Mateus 6, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa que pra mim é um mandamento. Pra mim não é nem conselho, pra mim não é nem versículo, é um mandamento. Porque essa geração de agora, a gente chamada geração imediatista, né? Que é a geração que pede iFood o tempo todo. Que a gente tem que aprender a esperar em Deus. Porque pode ser que uma hipótese bem pequena de que Deus venha fazer a nossa vontade. Mas não é no nosso tempo. Ou a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas também é no tempo dele. Então a dor vai vir. O problema vai vir. O choro vai vir, com certeza. Mas vai vir refrigério. Vai vir a consolação. Vai vir o amor do Deus Pai. O abraço de Jesus. A consolação do Espírito Santo, Consolador. E vai vir de uma maneira que a gente não vai conseguir entender e nem explicar. Porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele é o nosso Pai. Que Ele é tudo. Cara, pra essa galera que tá nos assistindo, como que eles te encontram na rede social? Galera, fala comigo. Instagram, Facebook e Twitter também. Jean Lúcio. E o nickzinho é Jean Convida. Convida com M. E YouTube é Jean Convida com M. C-O-M-V-I-D-A. Jean Convida. Que tem uma... Eu não sei como surgiu. Não lembro como surgiu. Mas, tipo assim... tem esse jogo de palavras de que... Poxa, eu convido o Léo, convido o Tere e tal... Pra gente poder bater um papo. Mas eu também tenho vida. Deus me deu vida. Tenho posse de vida. Porque Deus me deu. Deus é maravilhoso. Isso é bom demais. Olha, segue ele também tem um podcast, tá ok? Pode ter certeza que você vai ser alimentado por uma boa palavra, por uma boa resenha, por uma boa conversa, entendeu? Canta, prega, cara, toca, é um adorador completo. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, a gente fica por aqui.